E aí, pessoal, vamos lá para o nosso último momento da nossa aula. Nós estamos na aula 17 agora, o ponto 4, tá? Nós vamos falar sobre a realidade do mal sem culpa. E nós vamos pegar só um pedaço dessa abordagem, que vai aparecer um outro teórico, Adolf Guerchet. Ele é um teólogo belga e ele vai falar algumas coisas interessantes que eu vou destacar aqui, mas não vou abordar toda a explanação que ele faz acerca do mal, ok? Então, nós estávamos trabalhando sobre a culpa, que a culpa pode ser promotora. A culpa, na perspectiva cristã, ela vai ser uma alavanca para nós superarmos os pecados, superarmos o nosso egoísmo, o nosso narcisismo, né? E ela vai ser então saudável, vai ser propositora para uma mudança de vida em Jesus, tá? Já agora que esse teólogo, Adolf Guerchet, ele vai falar que na tradição teológica cristã existem duas maneiras bem diferentes de enxergar o mal, de falar sobre o mal. Então, existe uma ótica onde o mal é causado pelo ser humano, que parece como responsável por ele e também culpado dele, né? Então, a partir de Gênesis 3, que fala da queda do homem, essa tese é sustentada, de que o homem causa o mal e também é responsável por ele, tá? Santo Agostinho foi quem melhor desenvolveu essa questão teológica sobre a doutrina do pecado original. Então, essa explicação do mal é conhecido como culpa paulina. A gente conhece bem isso, nós também acompanhamos muito essa questão teológica, né, da doutrina do pecado original, que ressalta fortemente a responsabilidade do ser humano. Então a gente olha para Adão, vê que ele estava no Éden, um lugar perfeito, ele e Eva, e ali há a presença da serpente. E eu estava ouvindo esses dias uma coisa fantástica, estava ouvindo uma palestra, e a palestrante estava dizendo algo que eu nunca havia percebido. Quando Deus dá o governo a Adão sobre toda a criação, e ele está ali fazendo a gestão, administrando o jardim do Éden, os animais, as plantas e tudo mais, e quando há a presença da serpente, né, e o diabo ali, em momento algum a gente vê Adão expulsando, né, aquela serpente, expulsando o mal de estar ali no jardim. Ele tinha autoridade para isso, mas ele não usou a autoridade. E ao não usar, ele ficou suscetível à tentação que a serpente fez a Eva, e ele de reboque aproveitou e também caiu, né, nesse mesmo pecado da desobediência. Então, a gente conhece bem essa doutrina do pecado original, e a partir de Adão, a partir do pecado, ele é expulso do paraíso, e a partir daí todos nós nascemos pecadores também. Então, essa teoria, essa primeira teoria, que fala sobre a culpa, que fala sobre o mal, ela é muito aceita e conhecida por nós. Mas existe uma segunda tradição, e essa não é muito, ou não na mesma proporção trabalhada, né? Que vê o mal como uma desgraça, que está desvinculado da culpa. É aquele mal que não tem explicação. É o mal que é o sofrimento experimentado pelos inocentes, né? E esse mal é algo que, se não trabalhado teologicamente, biblicamente, da maneira correta, pode fazer alguém até sair do caminho de Deus, porque a pessoa vai se questionar: por que comigo eu sou fiel, por que comigo eu não mereci isso,
Porque quando o mal vem como resultado de um delito que você cometeu, então é algo aguardado, é o juízo, né? É o salário daquele pecado que foi cometido, é a recompensa, é o peso, é o julgamento. Mas e quando o mal acontece sobre um inocente, né? E aí tem uma série de tipos de maus que as pessoas podem receber, mesmo elas não sendo culpadas daquilo. Então, essa reflexão, se não for bem trabalhada, pode gerar até o afastamento de um crente fiel que não compreende uma situação dessa. O exemplo clássico que nós temos na Bíblia disso é Jó. E Jó, a experiência de Jó reúne todo tipo de sofrimento, ou os sofrimentos mais clássicos, né, mais abrangentes que um ser humano pode passar. A enfermidade, o luto, a falência financeira, né, o abandono dos seus amigos, o desprestígio social. Então ali Jó reúne uma série de crises que os seres humanos podem passar, de desgraças que podem acontecer, né? Perde todo o seu gado, acontece um incêndio, acontece então uma série de tragédias que vão acontecendo na vida de Jó. Então esse mal, tragédia, é um mal que a gente tem que ter cuidado ao abordar biblicamente sobre ele. Porque se isso não é conversado, explicado, orientado devidamente, o que vai transparecer ali é um Deus ou punitivo, um Deus vingador, ou um Deus inerte, um Deus descuidado, um Deus que não tem o controle de todas as coisas. Então, como trabalhar esse tema, né, do sofrimento, desse mal, esse sofrimento, dessa tragédia? Então, a tradição que vê o mal como consequência da culpa, ela é muito forte no nosso meio, né? Às vezes, talvez até excessivamente. Mas o Santo Agostinho preferirá um homem responsável, até mesmo culpado, do que um homem fatalizado, imobilizado diante do destino. Então, é perigoso também a gente entrar nessa questão da fatalidade, porque se a gente também não assume algumas culpas, olha como é que assim os assuntos eles vão se desdobrando como uma tangerina, que você tem vários gomos, né? Você percebe que os assuntos da teologia são assim, que a antropologia teológica especialmente é como uma tangerina com muitos gomos, que você vai podendo abordar muitas vertentes de um mesmo assunto. Então a gente estava falando sobre a culpa na aula anterior e agora a gente está falando da culpa e do mal. Então já tem mais um ingrediente aí para a gente pensar, né? O mal é resultado do pecado original, que eu, quando nasço, já nasço com ele, mas quando passo a exercer plenamente a minha experiência de vivente, eu pratico também, até que eu tenha essa experiência cristã da conversão, da nova vida, e aí quando eu cometo o pecado, o mal, eu me arrependo, né? Eu me arrependo, eu reflito do mal dentro de mim, o mal contra as outras pessoas, né? Então eu vou amadurecendo, eu vou crescendo no entendimento, na experiência da fé, na experiência com Deus, na experiência com as outras pessoas, na experiência dentro da minha família, né? Eu vou crescendo a partir de conhecer, de descobrir a dimensão do pecado, a dimensão do arrependimento, a dimensão do perdão, a dimensão da misericórdia que eu recebo e que eu dou, né? Então a gente vai ficando um ser humano muito mais enriquecido quando nós estamos perto do Senhor. Agora já esse desdobramento do mal, não porque eu nasci com ele, não porque eu pratiquei, mas o mal que eu fui alcançada por ele, eu fui... qual seria a melhor palavra para dizer isso? Prejudicada, ferida por esse mal, que são as tragédias que acontecem, né? Então, a teologia da libertação, ou as teologias da libertação,
que a gente já estudou em outra disciplina, vai tentar responder isso como pecado estrutural, né? A maldade, a ganância. Então, por exemplo, se alguém sofre um atropelamento de alguém embriagado, né? Isso aí, foi vontade de Deus? Não, não foi vontade de Deus, foi a pessoa que bebeu. Isso é pecado, fruto do pecado daquela pessoa, né? Agora, acontece uma tempestade, né? E você tá andando na rua e vem um raio, eu já vi isso, né? E você morre ali, foi castigo de Deus? Não necessariamente, né? Então, como explicar essas experiências também que são difíceis? Então, nessa visão do mal entendido como culpa, acabou deixando muito de segundo plano, esquecido, essa questão do mal desgraça, né? Eu já vi alguns vídeos, acho que até naquele pastor que é, oh meu Deus do céu, arqueólogo, né? Rodrigo Silva. Ele trabalha um pouco sobre essa questão do mal também. Tem outros pastores que trabalham também esse tema. Existem livros sobre isso, né? Você pode ler sobre esse mal desgraça, quando o ser humano é atingido, mas ele não tem culpa, ele não se sente culpado por aquilo, né? Então, Adolf Guerchet, ele vai falar sobre essa explicação do mal desgraça, que é o mal que acaba sendo, de alguma maneira, entendido como um castigo. Como ele não praticou para receber, a maioria das pessoas vai interpretar aquilo como um castigo. E se é castigo, indiretamente, é culpa de alguém anterior. Pode ser o governo que não cuidou bem do rio e aí encheu tudo e as pessoas perderam suas casas, e aí a gente vai buscando os motivos para entender aquele mal que se deu. O sofrimento dos inocentes, geralmente isso gera escândalo e gera revolta. Então esse mal desgraça, ele é apresentado continuamente, por exemplo, nos meios de comunicação. E se a gente não busca trabalhar esse tema, a gente acaba deixando uma lacuna, um vazio, para quando essas coisas acontecem nas pessoas de bem. Quantas vezes você não vê o noticiário? Ai, meu Deus do céu, eu fico triste quando isso acontece. Um roubo seguido de morte, às vezes de um médico, de um cirurgião. A pessoa estacionou, ia para o hospital trabalhar, cuidar de pessoas sofredoras, fazer cirurgias. Isso não te dá uma repulsa dentro de você, uma aflição, uma indignação, não é? Não gera dentro de nós? É esse mal que aqui o autor está dizendo, que gera revolta, que às vezes gera a incredulidade de um Deus de misericórdia, né? Então é importante a gente perceber essa realidade, e é importante a gente procurar instrumentos específicos para interpretar essa realidade, interpretar esses condicionamentos que vão além de uma ação individual, né? Então o autor vai continuar trabalhando um pouco, depois ele vai trabalhar sobre o pecado original. Eu não vou trabalhar esse tema agora, porque eu já trabalhei com vocês, então eu vou parar por aqui, né? Esses dois males que ele destaca aqui, esse Adolf Guerchet, ele vai destacar, que é o mal que nós trazemos como pecado original e esse mal tragédia que acontece, que pode não ter sido gerado por culpa de ninguém, mas que ele é real, e que nós, enquanto teólogos e enquanto pastores, enquanto Igreja de Jesus, também precisamos buscar os fundamentos para responder às pessoas inocentes que sofrem. Às vezes sofrem em consequência de outros, né? Às vezes sofrem uma fatalidade, um assassinato, uma morte cruel, uma tragédia por conta de outros.
e que a gente possa ter a palavra do consolo, a palavra do conforto e apontar o caminho, que isso não é a vontade de Deus, isso é a rebeldia do coração humano que preferiu viver longe de Deus. E por isso nós, cristãos, somos os pregadores desse tempo, somos a voz desse tempo, somos o anúncio desse tempo, para que os pecadores se arrependam, conheçam a graça de Deus e, ao conhecerem a graça de Deus, reconheçam a desgraça do pecado e possam assim se solidarizar com os necessitados e proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu e você somos chamados para fazer a diferença. Deus te abençoe.